tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu o pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos nesta Assembleia Santa, povo de Deus sacerdotal, meu irmão e minha irmã que nos acompanha através desta transmissão do YouTube, Louvores a Deus canal. Estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Como bem sabemos, o tempo comum, o ano litúrgico é constituído de 34 domingos do tempo comum. Assim, daqui a um mês, mais ou menos, nós já estaremos concluindo o ano litúrgico, começando o novo ano litúrgico com o tempo do Advento e preparação para o Natal. Durante todo este ano, temos acompanhado a leitura e a meditação espiritual do Evangelho segundo Marcos. Estamos no capítulo 10º e o Evangelho de hoje é o último episódio antes de Jesus chegar a Jerusalém. Jesus está encaminhado para Jerusalém. Será lá em Jerusalém que acontecerá o desenlace trágico da sua vida, a sua prisão, a sua condenação, a sua morte e a sua ressurreição. Pois então, segundo o Evangelho de Marcos, este é o último episódio antes de Jesus entrar em Jerusalém, a cidade santa. E como tal, nós podemos dizer que este cego de nascença, chamado Bartimeu, a quem Jesus encontra pelo caminho, vai ser assim o último seguidor de Jesus para Jerusalém. Interessante que a liturgia, ela vai nos apresentar exatamente esta centralidade na pessoa de Jesus. Jesus, a quem nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança. É a Ele que nós pedimos a intercessão para que Deus, o nosso Pai, acolha as nossas súplicas. É na pessoa de Jesus que acontece a obra da nossa redenção. Nós fomos salvos por Ele, pela sua vida, pelo seu sangue derramado. Assim, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, se apresenta como oferta de sacrifício para a nossa salvação. É a Ele também que acolhe tantos homens e mulheres que nós encontramos nas páginas do Evangelho. E ninguém passa por Jesus
sem ter a sua vida verdadeiramente transformada. A cada encontro com a pessoa de Jesus, que nós encontramos na Palavra de Deus, será uma vida restaurada, será uma vida transformada, será uma esperança renovada. Jesus, ele cumpre assim, meus irmãos e minhas irmãs, aquela promessa que Deus havia feito aos antigos por meio dos profetas. Hoje, na primeira leitura, nós escutamos um trecho do livro do profeta Jeremias. E exatamente nesta parte que nós escutamos, nós chamamos o livro da consolação. O profeta Jeremias acompanha esta dinâmica do povo de Deus, entre fé, entre queda e pecado, entre lamentações, entre consolação. Esta leitura, ela é retirada da parte do livro de Jeremias, chamado Livro da Consolação. O povo de Deus está na Babilônia, na terra da humilhação, está longe de casa, está sendo escravizado neste momento. E eis então que o povo muitas vezes olha para o céu e diz: será que Deus esqueceu de nós? Nós fizemos uma aliança com Ele. Será que Ele não está vendo o nosso sofrimento, a nossa humilhação? Deus jamais abandona o seu povo. E eis que envia os profetas, homens da esperança, para anunciar o tempo novo. E eis então que hoje o que temos na primeira leitura é este alegre anúncio do profeta Jeremias. Alegra-te, rejubila-te, porque Deus irá retirar da terra da escravidão todo o seu povo. Quem é esse povo? Jeremias vai chamar como o resto de Israel. São pobres, são pessoas enfermas, são idosos, mas também tem mulheres grávidas, para dizer a esperança que está ali no meio do povo. É Ele mesmo, o Senhor, quem vai retirar o seu povo da terra da escravidão e reconduzi-los para a terra da liberdade. Reconduzir, assim significa restaurar a dignidade, a vida e a liberdade do seu povo. Nós rezamos isto junto com a salmista: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Interessante que na palavra de Deus nós encontramos um povo que muitas vezes se distancia de Deus, sofre e no sofrimento reconhece a misericórdia, o amor e a bondade de Deus. Esta dinâmica não está muito distante de nós, o povo de Deus. Quantas vezes em nossa vida nós distanciamos, e quando distanciamos sentimos de fato aquela ausência, aquela necessidade de Deus. Ou quantas vezes vivemos a vida mais ou menos, mas não lembramos de Deus. E quando vem o sofrimento, quando vem as dificuldades, aí vamos lembrar de Deus, vamos rezar mais, vamos estar mais próximo, buscar mais ainda esta proximidade com o Senhor. Então a história da caminhada do povo de Deus é assim um reflexo da história de cada um de nós, da história pessoal, do nosso encontro e da nossa proximidade com o próprio Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando é que nós reconhecemos estas maravilhas que Deus faz em nosso favor? Às vezes, pela manhã, quando acordamos, se não lembramos de rezar, de agradecer a Deus por mais um dia, de agradecer a Deus o dom que é estar vivo, de agradecer a Deus pelo ar que nós estamos respirando, de agradecer a Deus pela nossa família,
pela nossa saúde, pelas pessoas que temos ao nosso redor, não é? Quantas coisas nós poderíamos, juntamente com o salmista, cantar, mas olhando para aquilo que acontece na nossa vida. Nem sempre nós lembramos de rezar, de exaltar a Deus. Parece que são pequenas coisas, mas coisas tão importantes. Muitas vezes nós corremos o risco de uma oração ansiosa, não é? Somente quando vem as dificuldades, os problemas, então parece que a gente aí vai caminhar seriamente com Deus, quando na verdade não. Todo tempo é tempo de agradecer, de reconhecer a bondade das maravilhas que Deus realiza em nosso favor, né? Depois, o Evangelho vai nos trazer este episódio. Jesus que está caminhando para Jerusalém com os seus discípulos e uma grande multidão. Nós então podemos imaginar que aquela grande multidão, ela não vai silenciosa. É uma multidão que quer tocar em Jesus, que quer falar com Jesus. Parece que não é uma caminhada fácil também para Jesus. E eis que, passando por Jericó, ali à beira do caminho, está aquele homem, cego de nascença, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Veja que esse homem, ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali. E ele se prepara, então, para se fazer visto por Jesus. Como ele não sabe mais ou menos a hora, ou porque não tem a visão, não sabe, pela luz dos olhos, quem é Jesus, quando ele vê a multidão passando, ele começa a gritar. E então as pessoas pedem a ele para que não grite, e ele grita mais forte ainda. E qual é o grito de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quanto mais as pessoas obrigam ele a se calar, ele grita ainda mais forte, não é? É um grito, mas desse grito sai uma oração. Bartimeu nos ensina neste modo a orar, a clamar a Deus, a suplicar a Deus, não é? Ele poderia dizer naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, me cura, me dê a luz dos olhos. Mas ele faz uma oração de fé, reconhecendo Jesus como filho de Davi, aquele prometido pelos profetas. Tem piedade de mim. Esta é a oração de Bartimeu. E ele faz gritando exatamente porque ele não está sendo visto. Ele é invisível. Ele está à beira do caminho. O que significa estar à beira do caminho? Exclusão. Significa a realidade de tantos irmãos e irmãs que também hoje estão à beira do caminho, porque não são importantes para a sociedade, são invisíveis. Os pobres, os excluídos, os discriminados, aqueles que não estão no centro da sociedade, estão à beira, estão à margem, e por isso nós os chamamos marginalizados, não é? Eles não fazem a diferença porque já estão à beira do caminho. A metodologia de Bartimeu nos ajuda a encontrar Jesus. Veja que Jesus escuta aquele homem gritando. Certamente, se ele fosse falar educadamente, ninguém iria escutá-lo. E Jesus também não iria escutá-lo. A única coisa que ele tinha era o grito para se fazer ouvido e para se fazer visto. Eis então que Jesus escuta o grito de Bartimeu e chama, pede às pessoas para que ele possa vir até o centro, não é? E as pessoas então mudam, são as mesmas pessoas que estavam mandando calar a boca, não é? Como que a multidão, como que a massa tem esta facilidade de mudar
de comportamento, de opinião, né? E eles então, que pelo pedido de Jesus, é a mesma multidão que vai dizer: coragem, levanta-te, ele te chama. E eis então que se dá esse encontro entre Jesus e o cego Bartimeu. O pedido de Jesus é aquilo que ele necessita mais principal na sua vida. O pedido de Bartimeu é aquele que ele preparou toda a sua vida para que alguém pudesse realizá-lo. Jesus diz: o que queres que eu te faça? É um pedido que Jesus faz. E ele diz: que eu veja, que eu veja. E eis então que Jesus conclui dizendo: a tua fé te curou, vai em paz. A tua fé te curou, né? A fé, como nós dizemos, ela remove montanhas. Grande é a fé daquele homem caído pelo caminho, que reconhece Jesus, ainda que não tenha a luz dos olhos, como o Filho de Deus, como o Filho de Davi. Imaginemos por que aquela grande multidão está seguindo Jesus. Talvez tenha muita gente ali que também não sabe, não fez a experiência, não é de encontrar verdadeiramente Jesus na sua vida. Aquela massa de gente, tanta gente que estava caminhando exatamente seguindo o fluxo da multidão. Mas pessoalmente talvez não teria uma fé tão clara, tão centrada como a fé do cego Bartimeu. A tua fé te curou, vai em paz. E o Evangelho conclui dizendo que aquele homem ficou curado e começou a seguir Jesus. Continuou de Jericó até Jerusalém a acompanhar Jesus. O Evangelho nos apresenta algumas atitudes de Jesus que nos ajudam também em nossa missão, não é? A primeira atitude de Jesus é a atitude de escutar. Escutou aquele homem. A escuta parece que está ficando cada vez mais cara para nós, não é? Escutar significa dar atenção, significa despojar de mim, despojar do meu pensamento, despojar do meu tempo para dar atenção ao outro que precisa ser escutado. Parar para escutar alguém significa, meus irmãos e minhas irmãs, dizer: você é importante. Você é importante, né? Vivemos numa sociedade que precisa tanto desta dinâmica e desta arte de escuta. Escutar alguém, não é? Escutar alguém que precisa ser escutado. E Jesus faz isto. Ele escuta a Bartimeu. Mas não basta apenas escutar. Depois da escuta, a proximidade. Jesus chama esse homem para mais perto, né? E ele vem para o meio, né? A proximidade é que nos faz irmãos. A proximidade é que nos dá a capacidade de construir diálogo, não é? De ver a vida do outro e a partir daí construir relações saudáveis a partir do diálogo, do perdão. Aproximar significa também nos colocar na pele do outro. Aproximar significa também compaixão. Significa não ser indiferente à realidade e à necessidade do outro. E uma terceira atitude que o Evangelho nos ensina é o testemunho. A escuta, a proximidade e o testemunho. O testemunho que vai nos dar é o próprio Bartimeu, que agora, enxergando, ele começa a seguir Jesus. Jesus diz: a tua fé te curou, vai em paz. Mas ele não vai, ele continua próximo a Jesus. Torna um discípulo, torna um missionário,
torna um seguidor daquele que mudou radicalmente a sua vida. A atitude de Bartimeu, quando Jesus chama também, é importante para nós. O Evangelho diz que ele era filho de Timeu. Significa que ele tinha um pai, ele tinha uma família. Mas cadê a família dele? Por que ele morava na rua? Por que ele mendigava? Não é? Significa que em algum momento da vida dele, ele foi deixado à margem. Ele foi excluído à margem. E isso não é difícil da gente compreender, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente vê que na época de Jesus, a doença muitas vezes era vista como um castigo. E muitas pessoas eram marginalizadas e excluídas, porque assim se pensava: se você está doente é porque Deus está te condenando por alguma coisa. Não tinha a mentalidade, não é da saúde como nós temos hoje. Imaginemos então que aquele homem cego de nascença, desde o seu nascimento, foi excluído. O que ele tinha? O Evangelho vai trazer algo importante. Ele não tinha ninguém, ele tinha apenas um manto. O manto aqui é sinal de dignidade, né? Os pobres, a Bíblia, às vezes não tinha nada, mas tinha um manto. O manto talvez era o que ele tinha para se cobrir do frio à noite. O manto era aquele que ele tinha para se sentar, para mendigar. O manto era aquilo que ele tinha para vir as pessoas colocarem as esmolas, as moedas. Quando Jesus chama, ele deixa um manto, ele dá um pulo, ou seja, ele abandona aquela antiga vida, porque pela fé ele sabe que a sua vida vai ser transformada. Já não precisa mais do manto da humilhação, já não precisa mais do manto da mendicância. Jesus dá a ele uma nova vida, uma nova oportunidade. Jesus não apenas cura aquele homem cego de nascença, mas resgata a dignidade daquele homem que estava à beira do caminho. A vida está sempre no centro. A vida sempre importa para Deus. Portanto, este Evangelho que nos convida já a caminhar para o final do Evangelho segundo Marcos, é um convite, meus irmãos e minhas irmãs, para cada um de nós, a pensar a nossa própria vida. O que nós precisamos deixar? Quais são os mantos que precisamos desapegar, para que realmente nós possamos fazer uma experiência viva, nova, transformadora com Jesus? O cego também Bartimeu nos ensina. Ele é cego, mas ele nos faz ver Jesus. E ele revela quanto nós somos cegos também. Embora tendo a luz dos olhos, mas quantas vezes nós nos fazemos de cego? Não é pela conveniência. Muitas vezes nós escolhemos o que queremos ver. Bartimeu nos ensina que, embora não tendo a luz da visão, ele tinha aquilo que era o mais principal, a luz da fé, de reconhecer Jesus como um Salvador. Então, o Evangelho também é um convite para dissiparmos das nossas cegueiras espirituais, não é? Cegueiras que nos trazem indiferença, insensibilidade à realidade, à dor e à necessidade daqueles que muitas vezes precisam. O nosso olhar, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, banalizam aquilo que mais importa, por causa das nossas próprias conveniências. Portanto, que a luz da fé nos ajude também a dissipar as nossas cegueiras espirituais, para fazermos ainda mais, de modo verdadeiro, o encontro com Jesus, que nos transforma, que transforma a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.